agora vamos receber a doutora Josélia Cavalhais, ela que é médica e ela também é consultora, assessora da Cavalhais Advocacia. Doutora Josélia, você já está aí com a gente, doutora? Seja Com certeza, bem-vinda. Nádia, com Seja, certeza. seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. Para vir falar com a gente aí, trazer esse conteúdo de extrema relevância, né, sobre teleconsulta e saúde da mulher. Nós mulheres estamos aí com toda a humanidade, né, enfrentando esse momento de pandemia e nós precisamos, né, cuidar da nossa saúde. Então vamos bater um papo aí, como que a gente faz nesse momento onde todo mundo tem que estar isolado? O que, que a medicina traz para a gente, doutora, nesse sentido? Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite feito, né, à minha pessoa, para estar aqui discutindo, debatendo, na verdade, tendo um bom papo aí com vocês e com todos aqueles que estão assistindo neste momento. E tenho certeza que será um papo agradabilíssimo, onde a gente vai poder dirimir algumas dúvidas e, quem sabe, despertar interesse sobre telemedicina e, consequentemente, a saúde da mulher. Muito agradecida pelo convite mesmo. Doutora, antes de começar falando sobre o assunto, você pode falar um pouquinho da sua trajetória e aí, na sequência, explicar para a gente o conceito de telemedicina? Com certeza, Nádia. É o seguinte, eu venho aí diante de uma longa trajetória já na medicina, né? Faço ginecologia, faço obstetrícia, faço mastologia. O foco da minha atuação hoje é a mastologia e dentro da mastologia atuo da saúde da mulher como um todo, porque a mulher não é só uma mama. A mulher ela tem um contexto geral e esse contexto ele deve ser ter um foco global para que a gente possa chegar naquele problema. E ao longo dos anos veio me despertando certamente pela minha trajetória em vários órgãos aqui no Distrito Federal, foi me despertando o interesse também pela área jurídica. E isso me fez com que eu estudasse ao longo desses últimos anos o direito e também sou formada nessa área há pouco tempo, mas já venho atuando em processos como assistente técnica, como perita, e me orgulho muito desse trabalho, porque eu consegui complementar, né, toda uma questão de saúde com uma questão legal. E aí vem a telemedicina. A telemedicina, Nádia, ela não é um meio recente, novo, como para muitos possa até parecer. É um dispositivo, é um meio pelo qual o CFM já regulamentou desde 2002. Todavia, ao longo deste processo, ao longo da telemedicina, nós percebemos ao longo desses anos que existia ainda brechas para serem regulamentadas. Então, veio a pandemia. E o que é que nós, médicos e os pacientes, nós sentimos? A necessidade de continuar esse contato. E esse contato veio através da regulamentação e autorização, consequentemente, desta forma de aproximação ao paciente. Isso é muito interessante, porque a gente consegue utilizar a tecnologia ao favor daqueles que mais necessitam. Então, hoje, nós temos regulamentação através do Conselho Federal de Medicina, nós temos uma regulamentação através do Ministério da Saúde e, consequentemente, uma lei que autoriza, em caráter excepcional, a telemedicina no país. Sentido, doutora, a telemedicina ela seria uma nova realidade, né, para uma saída para essa avaliação dos pacientes em tempo de pandemia? Sem sombra de dúvidas, Nádia, sem questionamento algum, porque quando a gente utiliza desse dispositivo para aproximar ao paciente, chegarmos mais próximo ao paciente, e o paciente tendo que estar
reclusa em suas casas, em suas residências, isso é fantástico, né? A pandemia, ela se instalou. E uma vez instalada, nós fomos obrigados a promover um certo isolamento social. E esse isolamento social, ele ele impediu essa aproximação. Todavia, a doença continua a existir. A doença, ela não vai se estagnar. A doença, e sobretudo as doenças pré-existentes, elas continuam a evoluir. E essa evolução, ela precisa ser seguida, ela ter uma continuidade com o seu médico assistente. E eu não estou aqui falando só da minha área, não estou falando só da mastologia e, consequentemente, das pacientes oncológicas. Eu estou falando de uma forma geral, através da telemedicina, aonde a lei regulamenta que só podemos fazer a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta, que na verdade é aquela discussão do caso de médico para médico, né, de equipe para equipe. Então veio sim, na minha singela opinião, veio para ficar, porque ela está sendo essencial para aquele paciente que muitas vezes precisa ficar em casa, recluso, mas todavia necessita, com assim uma extrema prioridade, ter o segmento da sua patologia. E no caso, teria a possibilidade de você falar um pouquinho mais sobre essa legislação, né, sobre essas leis e resoluções do CFM, que abrangem não apenas a sua área, mas todas as outras áreas, né, até para que o nosso público que não é da área médica, os não médicos, né, eles possam se apropriar e ter mais conhecimento aí dessa nova vertente aí de atendimento nos tempos atuais. Exato. Então, com certeza, a gente pode esclarecer aqui alguns pontos relacionados à legislação que autoriza a telemedicina. No que diz respeito à área médica, nós temos os nossos órgãos de classe que dão esse respaldo a todos os profissionais em estar exercendo nestes parâmetros que eu coloquei a medicina: teleconsulta, teleorientação e teleinterconsulta. O CFM, como eu falei anteriormente, lá no início, desde 2002, emitiu resoluções que autorizavam a telemedicina, a teleconsulta. Todavia, existiam brechas aqui e ali, não foi regulamentada, não tinha sido autorizada por completo. Todavia, com essa implantação da instalação da pandemia, esse isolamento social e a necessidade da aproximação do médico com o paciente, principalmente, aqui eu falo, Nádia, pacientes oncológicos, pacientes cardíacos, pacientes diabéticos, todos estes pacientes, eles necessitam ainda continuar o seu tratamento. Não é o isolamento social que deve fazer e impedir o segmento desse tratamento. Então, o que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina, através de um ofício enviado para o Ministério da Saúde, ele autorizou, ele tornou ético a utilização desse dispositivo no que diz respeito à aproximação do médico ao seu paciente. Através desse ofício, o Ministério da Saúde utilizou-se de uma portaria, a portaria autorizando também o uso da telemedicina, para ser mais precisa, a portaria 467, de 20 de março de 2020, autorizando a utilização da telemedicina. E, consequentemente, houve a elaboração, a emissão da lei, a Lei 13.989, que, porventura, autorizou definitivamente. Que maravilha! Como a evolução dos tempos, né? É algo que anteriormente nem era cogitado, não era discutido, né, sobre isso, mas acaba que precisamos evoluir com o que
as situações nos exigem. Não é verdade, doutora? E nos esclareça, nesse sentido, como ficam as consultas para as mulheres que necessitam de avaliação de urgência e também avaliação de rotina, dentro desse contexto aí de medicina, de telemedicina, dentro dessa questão aí que nós estamos enfrentando, né, do isolamento social. Excelente pergunta, Nádia. Quando você me pergunta sobre a questão da avaliação de rotina, avaliação de urgência da paciente, a gente tem que tomar em conta que, uma vez autorizada a telemedicina, excelente, maravilha. Todavia, esse dispositivo, essa forma de aproximação ao paciente, ela tem suas limitações, né? Então, assim, tem paciente, por exemplo, pacientes que necessitam de uma avaliação de urgência. Doutora, olha, inicialmente pela teleconsulta ela me mostrou, ela me enviou também um exame, e esse exame deu alterado, extremamente alterado. Essa paciente, obviamente, ela precisa de uma avaliação presencial. E aí sim a gente complementa essa consulta através de uma avaliação presencial previamente acordada com a paciente. É evidente que naqueles casos aonde não requer urgência, não requer emergência e puder ser postergado, puder ser colocado para diante, seria o ideal para o paciente. Mas, uma vez, isso eu falo porque o deslocamento não é a consulta em si que poderia ser prejudicial, é óbvio que não, mas o deslocamento da paciente, o contato da paciente com outras pessoas no ambiente de consulta. É bem verdade que todos os locais de atendimento hoje, eles devem atuar através de um protocolo rígido de atendimento, com a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool gel, distanciamento entre uma consulta e outra. Tudo isso deve ser avaliado pelo paciente no momento da consulta. Casos devem sim ser examinados. Casos de rotina, se puder ser postergado, é o ideal. Conversando com o médico, tudo se resolve. Entendido, doutora. E no caso das pacientes, né, oncológicas, por exemplo, nós temos aí um grande desafio, né, com a questão da prevenção, por exemplo, do câncer de mama, né, e todas as outras questões oncológicas que podem vir a afetar a saúde da mulher. Como é que se resolve essa questão nesse tempo de pandemia? A telemedicina nos alcança para nos dar uma solução? Como é que é essa questão? Então, Nádia, no que diz respeito ao segmento das pacientes oncológicas, dito que a gente deve pensar aqui um pouco de tudo que já foi falado, né? Então, um paciente oncológico é um paciente que tem prioridade, é um paciente que deve ser examinado em sua máxima cuidado, é um paciente que precisa de um segmento rigoroso, resumindo. E isso não pode ser postergado. 1 mês, 2 meses numa paciente que já faz um segmento oncológico, isso pode, e se houver esse interregno da ausência do atendimento, isso pode ser extremamente prejudicial na evolução da paciente, porque a gente sabe que o câncer, quando ele é descoberto em sua fase mais precoce, o prognóstico é muito melhor. Então, pacientes oncológicos, aquelas que estão no início do tratamento, ou mesmo aquelas que já têm um tratamento definido, elas não podem deixar de ser assistidas. O tratamento deve continuar. O tratamento não pode esperar a pandemia passar. Tudo deve ser acordado com o seu médico assistente. Então, paciente, se você está passando por um tratamento hoje, um tratamento que requer uma certa avaliação, uma avaliação mais rigorosa, não deixe de consultar com seu médico. A sua avaliação é extremamente importante. Inicialmente, pode ser feito via telemedicina. Se o seu médico achar que deve ser avaliado naquele momento, ele vai comunicar a você para você comparecer presencialmente no consultório e completar aquela avaliação. Se você vem fazendo
um tratamento, seja quimioterápico, seja um tratamento radioterápico, este tratamento não pode ser interrompido. Nossa, doutora, maravilha, são excelentes os esclarecimentos. O nosso chat está um pouquinho agitado, as pessoas estão chegando, né? Todos sejam bem-vindos. O Jaedson, ele fez uma pergunta, doutora, ele chegou depois dos seus esclarecimentos, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse novamente. Ele perguntou se a telemedicina pode ser aplicada a todos os profissionais da medicina, e a Cristiane está elogiando, né, todos os esclarecimentos, que são excelentes, está parabenizando aí a sua participação. Nós aproveitamos para agradecer também. E nos fale novamente, por gentileza, né, para que os nossos telespectadores que chegaram aí possam escutar novamente, né? Essa questão da telemedicina é aplicada só à saúde da mulher ou a todos os profissionais da medicina? Excelente pergunta, agradeço a participação aí dos nossos telespectadores, né? O Joedson e a Cristina, se não me engano. Excelente pergunta. Quando eles perguntam se a telemedicina pode ser utilizada para qualquer profissional da área médica, sim, pode ser utilizado. O médico, ele está de acordo com as suas resoluções, a resolução do seu órgão de classe, ele está autorizado. Agora, e como a telemedicina é necessário utilizar os meios tecnológicos hoje disponíveis, existem inúmeros hoje meios pelos quais os médicos possam utilizar. Quero me privar aqui de estar comentando um ou outro para a gente não gerar polêmica, mas são inúmeros os dispositivos tecnológicos. Ocorre que, muitas vezes, alguns médicos não se sentem confortáveis em estar utilizando esses meios, e por isso eles podem se privar de estar consultando, atendendo o seu paciente através dessa forma, né, através da telemedicina. Mas sim, é disponibilizado aí, é habilitado para qualquer profissional regularmente habilitado no seu conselho de classe. Maravilha, doutora, muito obrigada. E é extremamente importante nós colocarmos a nossa atenção sobre esse aspecto. Que aspecto, né? O cuidado com a saúde, o cuidado integral da saúde. No momento de pandemia, às vezes nós tivemos a tendência, principalmente no início, de deixar o medo, a insegurança tomar conta de todos nós e ficar no foco só dos casos de óbito, do Covid, né? Mas nós também sabemos que existem muitos casos de cura, de superação, e a vida não para, né? Na verdade, a gente está precisando se reestruturar, e a medicina veio como uma solução, né, para uma reestruturação desse momento que estamos enfrentando. Excelentes esclarecimentos mesmo, doutora, e que todos nós, né, do lugar de pacientes, possamos entender que existe uma saúde como um todo para ser cuidada, e hoje a telemedicina está aí para nos auxiliar, mesmo enfrentando a pandemia. E, doutora, em relação às cirurgias, elas foram suspensas? Como é que está toda essa questão? É interessante também essa pergunta, porque o que a gente percebeu na rotina, e interessante, Nádia, que foi uma rotina que não foi trabalhada ao longo dos dias. Foi uma rotina que foi literalmente imposta de forma abrupta. Como vocês podem ver aí, nós já a paramentação foi muito mais, assim, antes já era rígida, hoje está sendo muito maior. O que a gente tem percebido, pelo menos eu falo nos hospitais que eu atuo, que são hospitais de excelência, são hospitais onde o nível de atendimento, de fato, ele tem um padrão diferenciado, e isso proporciona uma segurança maior para o paciente. Então, a gente percebeu que houve uma mudança de fluxo, de fluxo dos pacientes com sintomas respiratórios, pacientes que não têm sintomas respiratórios, e a paramentação do médico, a paramentação do seu assistente, de toda a equipe, se tornou muito mais rígida. O paciente hoje, ele tem uma vez ele sendo submetido a um procedimento cirúrgico nesse período, e a gente sabe que tem cirurgias que são cirurgias de emergência, são cirurgias que não podem aguardar o fim da pandemia para elas acontecerem, principalmente as cirurgias oncológicas, né?
Cirurgias estéticas, por exemplo, a paciente pode até postergar, vamos esperar 2, 3 meses para poder fazer isso, sem problema. Agora, cirurgias que têm caráter emergencial, elas devem sim ser realizadas. E realizadas em centros de referência, aonde toda a equipe tenha informação e toda uma estrutura adequada para a realização daquele feito. Com certeza, aqui em Brasília, nós temos, sim, todo esse aparato, hospitais de excelência, onde a estrutura hospitalar associada a uma equipe de experts, eles têm toda uma conjuntura que dá segurança para o paciente na hora do seu atendimento e, consequentemente, na hora da sua cirurgia. Excelente, doutora. Gratidão pelos esclarecimentos. Temos mais perguntas no chat. Vamos dar uma olhadinha aqui com os nossos queridos que estão nos acompanhando aqui. A doutora Gláucia. A doutora Gláucia Xavier também é uma telespectadora muito querida que acompanha o nosso trabalho. E ela está perguntando, doutora, como você vê o futuro da telemedicina após o término da pandemia? E a Joselene Lima Nunes também está perguntando como fica o convívio com essa nova realidade da telemedicina e os planos de saúde. Mas fique à vontade, certo. Então, doutora, vamos na primeira pergunta. Isso. Então, vamos para a primeira pergunta. Seus telespectadores são muito inteligentes, são perguntas, cada uma mais assim, interessante do que a outra, né? Então, assim, vamos à primeira pergunta da colega. Muito interessante, são telespectadores inteligentes. Eu gosto de plateia assim, que interage de forma inteligente. Meus parabéns para as perguntas. Então, inicialmente, respondendo a colega, Gláucia, eu te digo o seguinte, a telemedicina, ela veio para ficar. A realidade se instalou, essa realidade se instalou de tal forma que a gente começou a se estruturar, porque telemedicina não é só chegar aqui, eu estar de frente para uma tela conversando com o meu paciente. Não é só isso. Eu tive que me reestruturar até mesmo no que diz respeito a prescrições de medicação, a solicitação de exames e tudo de uma forma segura. Tanto que o médico que faz telemedicina e que prescreve medicamentos, que solicita exames, ele precisa, e isso tem que ficar claro aqui para vocês, ele precisa ter um certificado digital. Isso ele faz junto a vários órgãos, inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina, ele facilita essa certificação. Então, é todo um aparato, Gláucia, que se instalou para que pudesse ser feita a telemedicina com segurança. E isso é uma estrutura muito interessante que, na minha opinião, na minha singela opinião, ela veio para ficar. Veio muito para ficar. No que diz respeito à segunda pergunta, acredito, Gláucia, que eu tenha te respondido. Se você quiser mais informações, pode depois entrar em contato que a gente esclarece minuciosamente, também porque a gente não tem muito tempo aqui. Mas a gente está disposto a tecer mais comentários. A segunda pergunta, só pode me lembrar, consegue me lembrar aí, por favor, Gláucia? Sim, da telespectadora Joselene? Isso, a segunda pergunta, doutora, foi o seguinte, ela perguntou a Joselene como fica o convívio com essa nova realidade da telemedicina e os planos de saúde. Ah, sim, muito bem. É bem verdade que o médico ele pode utilizar a telemedicina para consultas tanto particulares como também pelo plano de saúde. Isso vai depender da negociação do médico com o plano. Não necessariamente a consulta ela é feita só via particular. Tem colegas médicos que atuam via telemedicina apenas de forma particular. Outros não, outros, dependendo do acordo que ele tem com o convênio, ele pode sim fazer a telemedicina, exercer a telemedicina através dos convênios, e os convênios autorizam a utilização da telemedicina para para a sua cartela de clientes, se a gente fala, né? Para o médico específico da necessidade do paciente naquele momento, né? Isso vai depender muito
de cada plano de saúde. Mas o que eu tenho percebido na minha prática diária, Nádia, é que muitos planos de saúde estão aderindo a essa nova realidade. Porque ela Maravilha. veio, na minha opinião, para ficar. E é como comentamos, né, doutora, a evolução dos tempos e nós precisamos nos adaptarmos, né? É resiliência, né? Nós precisamos lidar com os desafios da melhor forma possível e adaptar, né? Continuar oferecendo soluções. Principalmente nós que somos da saúde, trabalhamos com a vida, né? Os médicos aí também na linha de frente, principalmente na linha de frente, né, verificando toda essa questão das condições de saúde. São vocês que realmente atestam, né, qual é o CID que a pessoa está enfrentando. E é fundamental que possamos nos reestruturar para todas essas questões. Afinal de contas, a única condição de saúde não é a única condição de saúde a Covid, né? Existem várias outras, como a gente tem conversado. Então, as outras condições de saúde merecem atenção e nós não devemos negligenciar isso, né? E nem nos omitirmos nesse cuidado. Doutora, tem mais perguntas. O seu tema é excelente. Quando a gente começou a divulgar, né, muita gente veio e falou que queria participar e vamos atender aí as expectativas dos nossos amigos que nos acompanham, porque esse espaço é feito para você que está em casa, né, que está enfrentando esse momento desafiador. Eu, como profissional da saúde, trago pessoas maravilhosas e comprometidas com essa missão da saúde, assim como a doutora Josélia e vários outros amigos que tivemos aqui e que ainda vamos ter, para que você possa esclarecer suas dúvidas. Então, vamos aproveitar aqui a presença ilustre da doutora. E eu vou falar mais perguntas, doutora, dos nossos amigos aqui que estão conosco. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Dr. Cid também Cavalhares, que está com a gente e está dando parabéns aí pelo excelente enfoque. Dr. Cid, em breve queremos contar com a sua ilustre presença também. O Nicolas, ele está perguntando o seguinte, doutora: como fica o registro das consultas feitas via telemedicina? Existe alguma plataforma indicada para atendimento desses pacientes? Doutora, você usa ou recomenda alguma plataforma? Então, olha, eu conheço todas as pessoas que você comentou, pessoas maravilhosas, seguidoras, e estão aí participando firmemente. Eu amo de paixão todas essas pessoas. Então, perguntas, como mais uma vez, bem interessante, pertinente, super adequada para o momento. Então, em relação às plataformas e consequentemente, o registro dessas consultas. Nós sabemos que telemedicina é uma consulta. E uma vez sendo uma consulta, toda aquela estrutura que envolve a consulta médica, ela deve permanecer ligada a este ato. Não é o fato de hoje você está atendendo o seu paciente via um meio de comunicação, via tecnologia, que você vai esquecer, por exemplo, o sigilo médico. De forma alguma isso deve ser dissociado. Pelo contrário, você deve estar com uma atenção redobrada para essa situação. Existe, Nicolas, inúmeras plataformas. Eu lembro bem que assim que começou, por meados de 18 de março, quando eu vi o ofício do Conselho Federal de Medicina, porque eu sempre estou atenta, até mesmo pela minha formação jurídica, sempre estou atenta a emissões de pareceres, de ofícios, enfim. Quando saiu o ofício do Conselho Federal, eu entrei nas plataformas que estavam disponíveis e tinha inúmeras plataformas digitais aí envolvendo telemedicina. Doutor, olha essa plataforma. Plataformas aonde o médico pode armazenar o prontuário, o médico pode o paciente pode agendar a consulta, o médico confirma a consulta, enfim, existem inúmeras. Como eu falei, eu não quero estar aqui polemizando, mas existe uma super badalada no mercado aí, que começa com doctor e não termina com outro nome, que está sendo muito utilizada, né? Então, existem muitas plataformas utilizadas e plataformas seguras, sempre ter o cuidado com o sigilo profissional.
O prontuário médico é um termo, eu diria, na minha concepção, é um termo sagrado, aonde aquelas informações contidas naquele local, ele é de posse do médico naquele momento, mas pertence ao paciente. Então, você deve cuidar. Excelente esclarecimento, doutora. Gratidão. O Wagner, ele está perguntando como fica em relação às receitas de remédios controlados. E a Lucimar comentou que ela é paciente oncológica e os médicos só atendem ela presencialmente, que recentemente ela iniciou um tratamento com a nutricionista via telemedicina. Eu gostaria de pedir para a senhora, gentilmente, doutora, esclarece para a gente, você falou no começo, mas a Lucimar chegou agora, esclarece para a gente Claro. o manejo, né, em relação às questões oncológicas, que a senhora já tinha esclarecido. Uma coisa é a telemedicina, outra coisa são as demandas específicas de alguns pacientes, né, com determinados perfis. E a pergunta do Wagner, né, como ficam em relação aos remédios controlados, as receitas dos remédios controlados. Isso. Perfeito, perfeito. Olha só. Inclusive, segue, Wagner, até a explicação é uma continuidade da explicação anterior. Existem também, inclusive, eu uso bastante uma plataforma exclusiva, que é uma plataforma para prescrição de medicamentos, né? Inclusive, nessa plataforma específica, eu busco medicamento, eu consigo estudar sobre o medicamento, tem inúmeros medicamentos, outros lançando, então, às vezes, você não consegue gravar determinadas informações sobre o medicamento tal. E aí eu falei, tem aquela dúvida sobre lactação e essa medicação. Essa plataforma eu consigo colocar o nome da medicação e ela me busca todas as informações precisas que eu necessito daquela informação. Isso, lembrando que foi autorizada a prescrição de medicamentos que são liberados através de receita simples. Então, Wagner, aquelas medicações de uso controlado que você precisa, daquela receitinha especial, ainda não foi liberada de forma digital. Nós temos que aguardar ainda a regulamentação. Se você precisa de uma receita de uso especial, aquelas receitinhas mais elaboradas, infelizmente, você ainda precisa falar com o seu médico para ver a melhor forma de buscar essa receita, de ter acesso a essa receita. Agora, prescrição de medicamentos simples, um analgésico, um antibiótico simples, eles podem sim ser feitos via digital e o médico obrigatoriamente, eu estou falando, obrigatoriamente, ele deve ter um certificado digital. É muito simples, gente, tirar um certificado digital. Às vezes os colegas têm receio porque é uma coisa nova, é muito difícil. Não, não é isso. Pode quebrar essa barreira da dificuldade que não existe. Então, tira o certificado digital, os próprios conselhos, eles auxiliam nessa forma e você consegue prescrever para o seu paciente. Inclusive, você consegue solicitar exames laboratoriais, exames de imagem. Essa semana mesmo solicitei para minha paciente essa prescrição digital. Você consegue imprimir, mas não tem necessidade. Você manda para o celular da paciente. Olha que maravilha, Nádia. A paciente sai, ela sai da consulta digital aqui e recebe no celular dela todos os pedidos, seja exames laboratoriais, seja exame de imagem, uma mamografia, uma ecografia mamária, ela recebe no celular e vem com a assinatura digital, aonde ela apresenta no local onde vai ser feito o exame. Os planos de saúde estão, sim, aceitando, com raríssimas exceções, eu não vou dizer 100%, porque a realidade é nova, estão aceitando os pedidos com solicitação com receita digital. Que excelente, doutora. Excelente. E a evolução dos tempos, como nós temos conversado, né? É necessário que venhamos nos adaptar e continuar dando solução. A outra questão que a Lucimar apresentou, né? Que ela chegou depois da sua explicação, que a senhora pode dar continuidade, por gentileza. Para a gente não deixar a Lucimar sem resposta, eu acredito que a gente deva, assim, ela merece aí uma explicação, na verdade, uma reexplicação do que uma reafirmação do que a gente já colocou
nunca será demais a gente estar aqui conversando com vocês e colocando essa questão. Você que é paciente oncológico, você que necessita de uma avaliação inicial, que está com alguma suspeita, ou mesmo que não tenha diagnóstico ainda, a teleconsulta ela vai ser um meio limitado para você. Então, eu oriento que você busque o seu médico, que você converse com o seu médico. Se inicialmente você está com receio de ir até o médico, veja se o seu médico assistente ele faz esse acompanhamento via telemedicina. E aí ele vai avaliar. Nessa avaliação, primeira avaliação, ele pode chegar e dizer, não, o seu caso pode sim aguardar o fim da pandemia. Ou ele pode dizer, vamos a complementar essa teleconsulta com uma consulta presencial. E a paciente que já vem fazendo esse acompanhamento oncológico, necessariamente ela deve sim ser avaliada presencialmente. A paciente que faz quimioterapia, ela deve sim se dirigir às clínicas. A paciente que faz radioterapia deve sim se dirigir ao centro de radioterapia onde ela faz as sessões. Esse tratamento, gente, ele não pode ser interrompido em hipótese alguma. Vejam bem, as clínicas, como a gente falou anteriormente, Nádia, elas estão seguindo protocolos rígidos de proteção, com utilização de máscara em todas as pessoas, seja clientes, seja os atendentes, utilização de álcool gel, distanciamento entre os pacientes, então os pacientes não têm contato um com o outro, e que fique essa mensagem. Se de toda essa conversa ficar essa mensagem, eu acho que a nossa missão aqui já foi alcançada. Sim, doutora, são muitas informações e o Wagner está comentando aqui, né? Ele está agradecendo a resposta, deu feedback que entendeu e que, como a senhora mesmo comentou, né, doutora, a medicina está apenas começando e nós estamos em constante evolução. E eu gostaria, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho também, doutora, a telemedicina, as solicitações de exame, prescrições de medicamento. Você já falou, né, especificamente sobre isso, mas quais considerações finais, quais destaques você gostaria de dar sobre esse assunto? Teria mais alguma coisa que você poderia estar acrescentando para a gente, dando de orientação? Sim, Nádia, eu acho que é extremamente a gente focar nesse contexto de telemedicina e de saúde, e agora sim, telemedicina e saúde, não só a saúde da mulher, a saúde como um todo. Nós temos que ter em mente que a Covid-19 chegou e está causando todo esse estrago. E não esquecer que outras doenças já existiam, que pessoas já morriam em decorrência dessas patologias. Nós temos aqui uma pesquisa, eu atualizei essa pesquisa, onde as patologias cardíacas, os pacientes continuam sim evoluindo para óbito e cada vez tem aumentado. Por quê? Porque os pacientes cardíacos, diante da pandemia, não estão procurando orientação médica. E o que acontece? A situação se agrava e acontece a evolução para óbito. Então, não são só os pacientes oncológicos que estão deixando, a pesquisa é clara, 40% dos pacientes oncológicos estão abandonando o tratamento. Isso não pode acontecer. Isso é muito grave, isso é muito sério. Se inicialmente você tem uma suspeita e você não quer sair de casa, você não quer se expor, utilize a telemedicina, veja se o seu médico está disponível para realizar esse tipo de consulta e inicialmente você estabelece essa comunicação com ele. Caso ele avalie pela telemedicina, pela teleconsulta, e essa avaliação ela requer uma avaliação presencial, você se dirige sim ao consultório do seu médico para que novos exames sejam complementados. E as consultas podem ser feitas tranquilamente, a prescrição de exames, a prescrição de medicamentos pode sim ser feita de forma segura, através da telemedicina. E que todos nós tenhamos essa consciência que não só o Covid-19 está instalado,
mas sim doenças cardíacas, as patologias de uma forma geral, diabetes, a hipertensão, elas estão aí e continuam a ser doenças que podem afetar de forma grave o paciente. Doutora, nós só temos a agradecer por você compartilhar com todos nós o seu conhecimento, por você trazer aqui para a gente, de uma forma tão generosa, essas informações que são extremamente importantes para todos nós. Quero falar a todos que você é uma querida, uma pessoa que eu admiro muito, sua trajetória, uma pessoa que estimula e que inspira, né, nós mulheres e a sociedade como um todo, seja na área profissional da área de saúde. Mas a sua trajetória é extremamente brilhante, que as pessoas possam te seguir, conhecer mais o teu trabalho no seu Instagram. Nós colocamos aqui o seu Instagram, @JoséliaCavalhais, e que as pessoas possam seguir o seu trabalho, acompanhar as suas lives, conhecer um pouquinho mais, né, desse compartilhar de conhecimento que você, de forma tão generosa, está sempre disponível aí a todos nós. Te agradecemos por estar conosco, tá bom? Um beijo no seu coração e fique à vontade para dar um tchau a todos. E esperamos você numa próxima oportunidade. Mais uma vez, eu é que agradeço esse momento. Eu acho assim de extrema importância esclarecimentos como esse, Nádia. Você também está de parabéns em estar disponibilizando um canal como esse, que fala de saúde, que fala de assuntos diversos, e no momento em que a gente se encontra confinado, é mais uma forma de orientação e sobretudo, de discernimento diante de tantos transtornos, discernimento em fazer o que realmente deve ser feito. Meus parabéns e muitíssimo obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição. Você sabe também que eu te considero muito, que você é muito querida por mim e sempre estarei à sua disposição aí para estar emitindo informações de grande valia para toda a sociedade. Muito obrigada, doutora. Beijo grande no seu coração.